pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso Online de Famílias da CIB Gramacho. Hoje, terça-feira, dia 26, Eu, Antônio, eu, Rita, somos o casal que estamos aqui para desejar a todos vocês uma boas-vindas no nosso segundo dia de congresso. Hoje teremos a participação musical da irmã Luana Pequeno. Ela estará louvando com a música Eu e Minha Casa, de André Valadão, e logo em seguida teremos a mensagem com o nosso irmão Alan Santos. O tema do nosso congresso é Famílias Unidas nas Adversidades. E a nossa divisa encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que nos diz: Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. fique conosco durante toda a semana. Esse é o primeiro Congresso de Famílias Online da CIB Gramacho. A paz, meus amados irmãos, eu os convido agora a estar louvando comigo e entregar a nossa vida, a nossa família e o nosso futuro a Deus. Amém? Quero consagrar meu lar a Ti e o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em minha casa serviremos a Deus. Em minha casa serviremos a Deus.
seja sempre. Deus os abençoe. Olá, meus amados irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho. É um prazer estar reunidos aqui com os irmãos nesse 10º Congresso da Família. Esse, um pouco diferente por conta do Covid, está sendo online. Mas desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui para aprender junto com os irmãos um pouco mais da Palavra de Deus. Esse congresso tem um tema: Famílias unidas em meio à diversidade. Famílias unidas na diversidade. E antes de adentrar no tema, eu queria definir com os irmãos um conceito sobre família. Podemos falar um pouco da família tradicional? Homem e mulher, assim como vemos em Gênesis, que Deus observou Adão e disse que não era bom que ele vivesse só. No conceito atual, essa família ela pode ser, no primeiro momento, sem filhos ou com filhos. Contudo, devemos pensar para essa pregação no sentido um pouco mais amplo, como a família de Deus. Um corpo com vários membros, que, se bem ajustados, constituem a noiva de Cristo. E isso para mim fica muito claro, esse conceito de família, lá no patriarca Abraão, quando ele faz a promessa a Abraão que dele sairia inúmeros descendentes, e lá na frente ele disse que através de Abraão ele abençoaria várias nações. Com esses conceitos sobre família, uma família em Cristo, como somos, como a igreja é, vamos dar início a essa pregação. E a divisa se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Eu peço que você abra sua Bíblia e nos acompanhe nessa leitura. O texto diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. O interessante do capítulo 4 de 2 Coríntios é que Paulo está falando sobre o tesouro que carregamos dentro de nós, como famílias em Cristo. Temos o Evangelho de Cristo dentro de nós. E ele faz essa analogia que somos como vasos de barro. Ou seja, para que esse tesouro apareça, é necessário que esse vaso se quebre. Ninguém consegue observar o brilho do tesouro dentro do vaso de barro. Mas é interessante que mesmo com esses conceitos de Paulo, podemos observar que como famílias em Cristo, teremos problemas que nos gerarão angústias. Muitas pessoas chegam a mim e perguntam se é possível, após a salvação, ter uma vida isenta de atribulações. À luz da Bíblia, observamos nos Evangelhos de Cristo que a todo momento Ele nos alerta que teremos atribulações, que passaremos por problemas, que pessoas que muitas das vezes eram ligadas a nós, logo que aceitamos a Cristo, por intermédio do Evangelho, essas pessoas podem se afastar e muitas das vezes até dentro da nossa própria casa. Estamos fadados a todo momento a passar por tribulações. Só que Paulo nos mostra em Coríntios que ele consegue passar por essas tribulações e ele faz distinção. Por exemplo, ele diz
que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ou ele faz a distinção entre perplexidade e desânimo. Paulo aqui ele não está tratando do sentimento natural do homem. Porque, como já dissemos, em meio a problemas podemos ter angústias. Só que a angústia natural é aquela que não perpendura por muito tempo, que não tem uma durabilidade grande, podendo levar o ser humano à depressão, por exemplo, uma doença que tem atingido muito a sociedade hoje. Paulo aqui ele está falando de um sentimento bem mais profundo de atribulação. Ele está falando de algo bem mais profundo. Mas ele não demonstra, em meio ao texto, que mesmo com a tribulação, a angústia não toma conta dele. Em comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, em meio a essas atribulações, nós encontramos paz para prosseguir. Como podemos ver no Salmo 35, versículo 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. No contexto, lido no capítulo 4, versículo 8, se buscarmos o original do grego, Paulo está falando de sofrer duramente, de ser posto à grande prova, a ponto de ter que pedir auxílio. Mas Paulo ele pede auxílio a Cristo. E Cristo dá essa paz em meio às lutas para que ele possa prosseguir. Os problemas eles podem nos deixar surpresos, como vemos no texto, perplexos. Em meio a essa grande pandemia, tem pessoas que estão perdendo o emprego, tem pessoas que muitas das vezes não têm a quem recorrer, perdendo parentes em hospitais. Mas louvamos a Deus, porque a segunda igreja batista em Gramacho, até o momento, nós não perdemos ninguém. Esse isolamento causado por essa pandemia tem deixado até as grandes nações surpresas. Grandes potências, primeiros países, considerados os primeiros países do mundo, grandes economias têm sido afetadas através do Covid. Contudo, podemos louvar a Deus, porque em meio a essa situação, a essas tribulações, nós não estamos desanimados. Louvamos a Deus, porque a segunda igreja batista em Gramacho, ela tem se reinventado por meio da internet para que possa continuar a pregar e levar a mensagem de Deus às nossas famílias e às famílias que precisam ouvir a palavra de Deus nesse momento. Também louvamos, porque a igreja ela tem ajudado, podemos observar isso na nossa página no Facebook, nos grupos do WhatsApp. Temos visto o pastor sair para entregar cestas, obras sociais, e ainda temos uma visão missionária dentro dessa igreja. Então, em meio a essas tribulações e angústias, nos perguntamos, qual é a importância da família? A família é o lugar onde encontramos o apoio, onde encontramos suporte. É muito comum, nesses momentos de atribulações, quando não sabemos a quem recorrer, nós íamos buscar suporte em nossas famílias, conselhos dos nossos pais. Muitas das vezes essa família, ela não se constitui apenas de sangue,
Quando observamos Deus falando ao povo de Israel, muitas das vezes ele chamou de família, que dá esse conceito de que família não é só aquela de sangue. Assim como nós somos uma igreja com vários irmãos, cada um com o seu pensamento, mas formamos em Cristo uma grande família. Somos seres singulares, somos seres cada um com a sua personalidade, mas em Cristo Jesus temos uma grande união e ajudamos uns aos outros. E por isso que eu disse que louvamos a Deus por essa igreja. Esse conceito de união da igreja, eu pude observar em Lucas 11, onde o pastor estava fazendo o seu ensinamento sobre Lucas, e ele nos demonstra Cristo ensinando os seus discípulos a orarem. E esse conceito de união, de família, de ajudar uns aos outros, está nessa oração. Quando observamos que a oração diz que o Pai, Ele é nosso. Venha a nós o teu reino. Dá-nos hoje o pão de cada dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Como família em Cristo, em meio a essas adversidades, devemos aprender a viver o nós, junto com a comunhão do Espírito Santo em Cristo Jesus. E assim, vivenciando esse nós, orando um pelos outros, ajudando uns aos outros, podemos vencer essas adversidades que Paulo nos demonstra no versículo 8. E eu queria finalizar essa mensagem lembrando o lema da Segunda Igreja Batista em Gramacho, que diz: uma família para pertencer. Eu peço que você se lembre que você faz parte de uma grande família e que estamos aqui prontos para ajudar a cada irmão. Que Deus possa abençoar a sua casa e que Deus abençoe a todos. Olá, meus irmãos, graça e paz, eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Eliseu Rocha e esse é o nosso Congresso da Família, o primeiro congresso online que nós estamos realizando nesse tempo de pandemia. E tem sido uma bênção muito grande estarmos em nossa casa, junto com a nossa família, participando desses cultos de louvor e adoração a Deus. É a Segunda Igreja Batista em Gramacho, sendo igreja, levando edificação, crescimento para todos nós. Hoje nós tivemos o irmão Alain ministrando a palavra ao nosso coração, tivemos também na segunda-feira o irmão Hugo ministrando, e amanhã, dia 27, nós estaremos ouvindo Mateus Rocha, com a participação do irmão Douglas. O Douglas vai estar louvando e o irmão Mateus estará ministrando ao nosso coração. Então eu gostaria muito que você convidasse sua família, divulgasse esse trabalho. Vai ser uma semana inteira, de segunda a domingo. Eu estarei fechando no domingo e eu quero contar com a sua participação e a sua oração. Que amanhã, no horário certinho, às 19 horas, você esteja conectado conosco para ouvir essa palavra abençoadora ao nosso coração. Que Deus assim traga proteção e também conforto à sua vida. É o que deseja a Segunda Igreja Batista de Gramacho, como também o Ministério de Família. Que Deus assim nos abençoe.